Vocês viram que o Luiz Roberto Barroso deu uma humilhada num bolsonarista com um perdeu mané? Pra ficar melhor só se fosse perdeu Playboy, não a mola. Eu achei assim sensacional. E talvez essa fala do Barroso possa deprimir ainda mais o Bolsonaro, porque o entorno do presidente tá falando que ele está deprimido e teme que ele não termine o mandato. Mas enquanto ele ainda é o presidente, ele está fazendo uma negociação nos bastidores para aumentar as suas garantias jurídicas, com indicação de juízes na primeira e na segunda instância. Mas você vai colocar nos comentários o que você achou da fala do Barroso. Você gostou do perdeu mané ou você preferiria um perdeu Playboy? Deixa o like se você gosta de ver bolsonaristas humilhados e, claro, se inscreva no canal. E foi sensacional, pessoal. O Barroso tava lá em Nova York, tá rolando um evento jurídico lá, junto com Alexandre de Moraes, e aí veio o bolsonarista e começou a perturbar o Barroso, falando do relatório dos militares, uma papagaiada esse relatório que até o Augusto Aras falou que já não tem motivo para investigar. Não tem que fazer absolutamente nada com aquele relatório, a não ser jogar no lixo. Link aqui no card para você ver a fala do Augusto Aras. E o Barroso, ele já estava de saco tão cheio que ele virou simplesmente e falou assim: perdeu, mané, não amola, ou seja, não encha mais o meu saco. E aí a imprensa falou: mas ele não pode fazer isso, porque ele é uma figura pública, a reação. Pessoal, uma grande bobagem. Eu vejo uma situação assim simplesmente normal de ambas as partes. O Barroso, ele é uma figura pública e como tal, ele sofre o escrutínio popular. O Augusto Aras sofreu a mesma coisa quando ele estava em Paris e o pessoal foi lá cobrá-lo pela não investigação do Bolsonaro. E a reação do Barroso, perdeu, mané, também normal, não há nada demais nessa situação. Haveria algo a ser preocupante caso o Luiz Roberto Barroso acionasse a Força Nacional ou as instituições, como a Polícia Federal, para perseguir o manifestante, como Augusto Aras fez. Agora, tem absolutamente nada demais. Só que nós sabemos o motivo da reação do Luiz Roberto Barroso, segundo informações do Matheus Leitão. Os ministros do STF eles estão preocupados com esse novo comportamento dos bolsonaristas após a derrota do Bolsonaro. Porque eles achavam que os bolsonaristas iam ficar mais calmos, só que eles não ficaram mais calmos. Na verdade, as manifestações e os atos eles estão ficando cada vez mais hostis, agressivos e físicos. Porque nos últimos dias, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e o Gilmar Mendes foram pressionados e foram acossados. Inclusive, um dos ministros teve o carro batido, as pessoas batiam com um punho no carro do ministro do STF. Então a situação ela está escalando para um patamar que é perigoso. E isso está deixando os ministros com medo. Inclusive, alguns militares, como o general Vilas Boas, têm endossado esse comportamento dos manifestantes bolsonaristas. Então essa é uma situação que nós devemos observar com muito cuidado e acompanhar as reações dos ministros do STF, que já preparam punições. Segundo também informações que nós tivemos, os ministros do STF e também do TSE preparam uma dezena de ações contra pessoas, sejam elas políticos, ativistas bolsonaristas e também empresários que estão endossando esses atos que atentam contra a ordem constitucional. Então essas pessoas não ficarão impunes. E segundo as informações da imprensa, são aproximadamente 30 pessoas que serão processadas no TSE e também no STF, usando como base uma lei que foi assinada pelo próprio Bolsonaro há alguns anos. E é muito importante que as instituições elas já se antecipem a um futuro 2026, por exemplo. Nós temos que observar esse nosso caso para evitar que isso seja repetido futuramente, porque nós estamos vendo empresários, ativistas, jornalistas endossando esse caos institucional no nosso país. E nós vimos que o caos foi bem menor porque as instituições elas já estavam se preparando para evitar que o que aconteceu nos Estados Unidos ocorresse também aqui no Brasil. Nós estivemos em Brasília nesse final de semana e vimos toda a preparação da polícia, todo o bloqueio para evitar qualquer tipo de bagunça envolvendo o prédio dos três poderes, envolvendo o STF, envolvendo o Congresso e também o Palácio do Planalto. Então a nossa burocracia, apesar de ter alguns problemas, ela consegue resistir. E nós estamos vendo também que o Bolsonaro ele está com medo do STF. Mas eu quero que você coloque nos comentários. Você quer que essas pessoas que estão causando toda essa balbúrdia institucional e constitucional sejam punidas? Também se inscreva no canal. O Bolsonaro, como nós estamos vendo, ele está calado já há muito tempo.
O Bolsonaro ele está quieto porque ele não pode reagir. Nós já estamos entrando na terceira semana da derrota do Bolsonaro. E ele tá quieto, trabalhou 24 minutos apenas ao longo de todo esse período. Alguns aliados estão cobrando que o Bolsonaro ele assuma de uma vez por todas o seu lugar como líder desse movimento, o líder do bolsonarismo. Mas Bolsonaro resiste a essa pressão por parte dos aliados. E o Bolsonaro, ele teme falar qualquer coisa porque ele acredita mesmo que ele foi roubado. Ele acredita que houve uma conspiração contra ele e a gente sabe disso porque Bolsonaro ele é paranoico. Na época que ele era deputado federal, quando ele saía e ia ligar o carro pela manhã, ele olhava embaixo porque ele achava que pudesse ter algum tipo de explosivo no carro dele. Então ele tem esses delírios de perseguição e ele acha que ele foi de fato roubado. Então qualquer tipo de manifestação pública poderia fazê-lo perder o controle e endossar os manifestantes, por exemplo. E ele teme fazer isso, porque ele sabe que qualquer tipo de endosso aos manifestantes pode fazer com que haja uma reação forte do STF ou do Judiciário e também do Congresso. Nós estamos vendo, e como você viu, link aqui no card, Bolsonaro ainda é o presidente e alguns de seus correligionários já começaram a serem investigados e vão ser punidos. Então ele teme o pós 1º de janeiro. E há um burburinho que o Bolsonaro fez uma espécie de acordo com o STF para não criar nenhum tipo de endosso ou não tumultuar ainda mais esse processo ou não fazer ter ações que possam incitar mais ainda os seus manifestantes e a desordem institucional. E o STF pode ser que já esteja mais ou menos acordando com o Bolsonaro, porque a ministra Carmen Lúcia ela negou um pedido de um advogado para antecipar a posse do Lula. O pedido que o advogado fez fala que o Bolsonaro ele representa um risco à democracia, um risco de golpe. Nós sabemos que o Bolsonaro não representa risco de golpe algum, mas nós temos que discutir, de fato, o Bolsonaro ele ficar no governo até o fim do ano. Porque alguns aliados de Bolsonaro, e essa foi uma informação do site Metrópolis, falaram que o Bolsonaro ele está psicologicamente muito abalado pela derrota que ele teve com o Lula. E eles ainda temem que o Bolsonaro, por conta de estar deprimido, ele pode não terminar o mandato. Na prática, Bolsonaro já não governa mais o nosso país, como a gente bem sabe e nós estamos vendo. 24 minutos desde o fim do ano, desde a derrota do segundo turno, é muito pouco tempo. Só que ele ainda é o presidente e ele tem o poder da caneta, pessoal. O Bolsonaro, ele pode nomear, como ele já fez no TSE, ele pode dar decretos, assinar decretos, assinar portarias, esvaziar os caixas das estatais, como ele está fazendo, e apagar documentos. Porque aquele ataque hacker aos computadores da presidência da República foi um negócio bem mal explicado e suspeito, porque especialistas disseram que a ação da presidência de apagar os documentos, ela foi amadora e injustificável. Não havia essa necessidade. Talvez o Bolsonaro ele esteja apenas ganhando tempo. Pelo seguinte, nós sabemos que o governo Lula precisa aprovar a PEC da transição para ter a possibilidade de distribuir os seus benefícios sociais. Só que para fazer isso, o Lula precisa negociar com o atual Congresso. O governo Bolsonaro não quer dar esse cheque em branco para o próximo governo, haja vista que o Bolsonaro pretende ser oposição. Só que o Bolsonaro ele quer ter uma porta aberta para negociar com o governo Lula. E a negociação seria que a base aliada de Lula atualmente no Congresso aprovasse os nomes indicados por ele, Bolsonaro, de juízes para assumirem cargos na primeira e na segunda instância. É claro que esses juízes, se eles pegassem os processos do Bolsonaro, eles poderiam ter ali um pouco mais de amizade com o Bolsonaro. Poderiam ser mais amistosos, porque vocês sabem que o Bolsonaro ele teme a prisão e quando ele deixar a presidência da República, todos os processos vão para a justiça comum. E algum desses juízes nomeados por Bolsonaro podem pegar esses processos e ter a camaradagem com o presidente da República. Vamos ver, se o Bolsonaro voltar a falar, a gente pode comparar as datas, se foi depois da aprovação dos juízes ou não. Só que o Bolsonaro vai ter que falar, porque mais cedo ou mais tarde os seus apoiadores vão pressioná-lo.